Que a suficiente graça e a maravilhosa paz de Cristo Jesus sejam com todos nós. Hoje vamos resgatar o conceito bíblico de que somos jardineiros de Deus. Isso porque na última segunda-feira, dia 21, foi o dia da árvore. E diante de tantas notícias a respeito desta crise na saúde mundial que ainda permanece, e diante de tantas notícias a respeito da devastação do meio ambiente que acontece em vários países, infelizmente incluindo o nosso, eu acredito que nós precisamos voltar ao que a Bíblia nos ensina a respeito da criação de Deus e a respeito da nossa responsabilidade como parte dessa criação de Deus, especialmente sendo nós uma nova criação a partir da nova aliança. Por isso eu quero propor a leitura de um texto que eu produzi há bastante tempo, mas que eu acredito que nos ajuda a entender essa relação entre a criação de Deus e a nossa responsabilidade como parte da criação de Deus. E esse texto está baseado na leitura do livro de Gênesis, capítulo 2, versículo de número 15, que diz assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o título desse texto é justamente Jardineiros de Deus. Os problemas ambientais também são resultado da falta de obediência à palavra de Deus. Distorcendo o ensino de que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, muitas pessoas se sentem no direito de explorar e consumir as outras formas de vida. Mas a Bíblia sempre denunciou a morte produzida pelo pecado. E nós vemos essa morte assombrando também as demais criaturas, justamente por conta do pecado humano. Por isso, nós precisamos nos inserir na reflexão ambiental à luz do que a Bíblia nos ensina. E precisamos nos engajar na prática da nossa responsabilidade como jardineiros de Deus. Para tanto, a primeira questão a ser considerada é a consequência do pecado. O pecado levou o ser humano a entender que Deus o incumbiu para dominar as demais criaturas, como se isso fosse uma autorização para explorar e consumir. Mas, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 15, nós entendemos que cultivar e guardar são verbos que dão o sentido de governar ou administrar. Entretanto, ao invés de cuidar da natureza, o ser humano age de forma tirana, gananciosa e exploradora. Deus deu ao ser humano a oportunidade de administrar com sabedoria, prudência e moderação, mas o pecado obscureceu o seu discernimento. E assim a nossa responsabilidade como jardineiros de Deus foi deixada de lado e até mesmo textos bíblicos foram distorcidos ao longo da história para justificar um domínio explorador. A segunda questão a ser analisada é o Evangelho e a sua proposta de vida. Como lemos na carta de Paulo aos Romanos, toda a criação geme esperando ser redimida do cativeiro da corrupção. E essa angústia, infelizmente, só vem aumentando. Por isso a palavra nos chama à responsabilidade de agirmos como jardineiros de Deus. E como jardineiros de Deus, nós devemos anunciar o cuidado ambiental e viver de acordo com o que nós anunciamos. Como seguidores de Jesus, nós devemos chorar pelos desastres e crimes que afrontam a natureza, porque esse tema também é espiritual. Como seguidores de Jesus, nós não podemos nos conformar com a exploração e com o consumismo como se isso fosse, entre aspas, normal. Procurando uma conclusão, precisamos entender esse chamado a respeito da nossa responsabilidade como jardineiros de Deus. Jardineiros de Deus resgata, portanto, a responsabilidade de cultivar e guardar a terra e a sua produção, e não só aquilo que é plantado, além de cuidar das águas, dos animais e de todas as belezas naturais como parte da criação de Deus.
jardineiros de Deus também corrige aquela ideia errada de dominação e exploração, para nos levar a ações práticas e não somente ao discurso. De fato, o nosso planeta está gemendo com dores horríveis, porque o nosso pecado gera morte. Mas, como o dom gratuito de Deus é a vida eterna, nós que somos chamados de jardineiros, sobretudo, somos dependentes da graça do Criador. E assim, como igreja, como discípulos, como seguidores de Jesus, nós devemos espalhar as sementes da vida. Esse texto tem mais de 13 anos. E, infelizmente, a realidade que eu procurei retratar através dele naquela época não mudou, não melhorou, pelo contrário, ela está cada vez pior. Por isso eu acredito mesmo que nós precisamos entender esse tema como sendo espiritual. Até porque Jesus nos ensina que o seu reino está dentro de nós. E uma das implicações deste ensinamento é que tudo que diz respeito à vida é um tema espiritual. O ser humano, incluído na criação de Deus, foi colocado ali para cultivar e guardar. Que a nossa oração seja suplicando perdão de Deus por deixarmos de cumprir a nossa tarefa de cultivar e guardar, por deixar de exercer essa responsabilidade que temos para com a natureza, para com a criação de Deus. Que a nossa oração seja de arrependimento e súplica para que Deus transforme a nossa natureza humana à semelhança do caráter de Cristo Jesus e possamos, de fato, cuidar, cultivar a nossa vida espiritual e o meio ambiente onde estamos, porque certamente tudo isso é espiritual, uma vez que o reino de Deus está dentro de nós. Que assim o Senhor nos abençoe, que assim Ele nos capacite para que sejamos de fato jardineiros de Deus. Um abraço a todos, em Cristo Jesus. Amém.